Sejam muito bem-vindos, professor Fábio Silva na área, e hoje faremos uma revisão sobre função afim. No início a gente vai relembrar alguns gráficos, função constante, função linear, bom? Depois a gente vai entrar nesse conteúdo, função afim, e no final do vídeo a gente vai fazer, aquela revisão sobre o nosso exercício. Então vem comigo. A primeira ideia aqui é da função constante. Se você esqueceu, na função constante nós temos um gráfico em que uma reta está paralela ao eixo x. Eu posso dizer que essa função aqui ela é representada dessa maneira. Independente do valor que você coloca aqui no x, vai dar sempre esse ponto na reta, tudo bem? Então essa é a função constante. A imagem dessa função, o próprio ponto aqui no eixo y. Continuando, nós temos a função linear. Note que a função linear é uma reta que passa na origem. Se você observar uma reta que passa na origem, tem uma função linear. Essa função linear nós podemos representar dessa forma: f de x igual a A vezes o x. Observe que eu não tenho mais nenhum valor para cá, porque o meu ponto no eixo y é igual a zero, ó, sempre na origem. Então, por isso, eu tenho uma função linear. Meu ponto no eixo y é sempre na origem. E a imagem dessa função é o conjunto dos números reais, né? São valores infinitos, tem valores positivos, negativos, frações. Então, assim, são todos os valores aqui na reta numérica. Só que não pode acontecer essa imagem ser uma raiz de um número negativo. Fora isso, pode ser qualquer valor na reta no eixo y. Continuando, nós temos a função identidade. Então, observe aqui na função identidade, a reta ela tem uma bissetriz, né? Uma reta que é uma bissetriz que vai dividir o quadrante ao meio. O interessante nessa função é que quando eu jogo x igual a 1, o meu y também vai dar 1. Olha aqui, ó, x igual a 1, o y vai dar 1. Se eu jogar x igual a 2, o y vai dar igual a 2. Se eu jogar x igual a 3, o y vai dar 3. Observa que o valor de x e y na coordenada são iguais. Posso representar essa função como sendo f de x igual a x. Porque independente do valor, se eu jogo x igual a 2, o meu y dá 2. Se eu jogo x igual a 3, o meu y dá 3. Então seria dessa forma a representação da função identidade. Qual seria a imagem dessa função identidade? Também seria o conjunto dos números reais. Tá? Pode ser número positivo, número negativo, as frações, pode ser um número irracional. Só não pode acontecer de ser uma raiz de um número negativo. Avançando, nós temos a nossa função afim, que é o nosso tópico dessa aula, falar especificamente de função afim. E na função afim, ela é representada dessa maneira: f de x igual a x mais b. O que significa esse a? Esse a ele vai ser o meu coeficiente angular. É ele que vai determinar o ângulo da reta, tá? E esse b? Esse b é o nosso coeficiente linear. Qual a diferença dos dois? Esse coeficiente linear é aquele ponto em cima do eixo y, tudo bem? Coeficiente linear é o ponto no eixo y. Coeficiente angular vai ser a inclinação dessa reta. E aqui eu coloquei alguns exemplos para você aprender a identificar quando é o a, quando é o b, dentro de uma função. Então, eu tenho aqui um exemplo. Exemplo 1, eu tenho essa função. Perceba que o a é sempre quem está colado no x. Ó. Nesse caso, é o número 3. Então, a igual a 3. E o b é aquele número que está sozinho, sem nenhuma letra. Então, pega com sinal e tudo. Ó, mais 2. Então, o b, nesse exemplo, é igual a 2. Mais 2 é a mesma coisa que 2. Nosso segundo exemplo. Nessa função aqui, ó, lembre que o a é quem está colado no x. Então, é menos 2. Não vai esquecer o sinal.
A é igual a menos 2. E o B, aquele número sozinho. Então, aqui, ó, B é igual a mais 1, que é a mesma coisa que 1. Mais um exemplo, ó, a função y igual a x menos 3. Qual é o valor do A? Aí tu olha assim, professor, não tem valor do A. Tem sim. Toda vez que não aparece, porque significa que é o número 1. Bom, não apareceu o número do lado dessa letra, significa que é o número 1. Então, nessa situação, o A é igual a 1 e o B é igual a menos 3. Sempre pega com o sinal e tudo. Não vai esquecer do sinal, vai dar problema. Avançando, nós temos o zero da função afim. É quando eu faço f de x igual a zero. Professor, como é que funciona isso? Pense que esse f de x aqui igual a zero é a mesma coisa que você pegar o y igualar a zero. Quer dizer, então, que o f de x é a mesma coisa que o y. Sim, é isso. Só que quando nós formos fazer os cálculos, eu não fico utilizando muito o y. A gente utiliza o f de x, porque eu vou substituir um valor no x. Então, a maioria das vezes, nós utilizamos essa anotação aqui, em vez de utilizar o y. Para ficar clara essa ideia para vocês, mas é a mesma coisa, tá bom? Coloca aqui um exemplo. Queria calcular o zero dessa função. O que eu vou fazer? Pegar o y e no lugar desse y aqui eu vou colocar zero. Eu vou ter 2x mais 1. No lugar do y eu vou colocar o zero. Isolando aqui o x, que a nossa ideia é isolar o x, vou ter 2x, 1 está positivo, passa a negativo. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, esse aqui é o valor do meu x. Aí tu pensa assim, professor, por que eu estou calculando o zero da função? Vou te explicar graficamente. Digamos que eu tenho aqui o eixo. E o que vai ser esse zero da função? Presta bem atenção. Esse x vai ser um ponto, tá? Aqui no eixo do x vai ser um ponto. Beleza. Toda vez que eu precisar achar esse ponto, o que você vai fazer? Colocar no lugar do y o zero. Então, toda vez que eu querer que o ponto aqui nesse eixo x, você vai colocar o y igual a zero. Nesse caso, nesse exemplo que eu utilizei, ó, o ponto vai ser aonde? Em menos 1 sobre 2. Digamos que seja por aqui. Esse seria o ponto, tá bom? No eixo das abscissas, né? Que é o eixo do x. E não esqueça que coeficiente linear é o ponto no eixo das ordenadas. Então, aqui nesse meu exemplo, tu já observa que coeficiente linear é igual a 1. Significa que o ponto no eixo y vai ser onde? 1. Tranquilo? Tenha essa ideia em mente. Para avançar aqui, a gente tem um exercício. Coloquei aqui para a gente praticar um pouco. Então, obtenha a equação da reta que passa pelo ponto. Observe que eu tenho aqui uma coordenada e tem coeficiente angular igual a 2. Não vacila. O que a questão quer é encontrar a equação da reta. Aí você lembra que na função afim, a gente escreve assim, né? Y igual a ax mais b. Tudo bem? Então, como é que eu vou encontrar essa equação? Eu vou ter que encontrar o valor de b, porque a questão já me deu aqui o valor do a. Lembra que o a é o coeficiente angular? Então, eu já tenho o valor do a. Eu sei que o a vai dar igual a 2. Como é que eu vou fazer para encontrar o b? Se eu tenho uma coordenada, significa que o x é o primeiro valor, o y é o segundo valor. Concorda comigo? Coordenada é assim, no plano cartesiano. Então, o x é 1, o y é 1. O que nós vamos fazer? Nós vamos substituir aqui, tá, na representação algébrica de uma função afim. Lembrando que o a tem que ser diferente de zero. Então, não vai ser uma função afim. No lugar do y, eu vou colocar o número 1. No lugar do a, eu vou colocar o 2. No lugar do x, ó, x igual a 1, mais o b. Resolvendo isso aqui, ó, 2 vezes 1 vai dar 2, mais o b. Passo 2 positivo, vai para o outro lado negativo. Então, tenho 1 menos 2 igual a b. Continuando aqui, ó,
1 menos 2 vai dar igual a menos 1. Cuidado para não errar essas continhas, senão tu vai errar, não vai encontrar, né, a verdadeira equação da reta. Presta muita atenção. Pronto. É só isso, professor? Agora tu vai só substituir. Como assim? Substituir o A e o B. Bom, então eu vou ter aqui o Y. Qual é o valor do A? 2. 2x. Qual é o valor do B? Equivale o B? Menos 1. Então, essa aqui é a minha equação da reta. Qualquer dúvida, chama a gente lá no grupo que a gente está respondendo. Na segunda questão, escreva a função afim, sabendo o que é. Então, observe que agora é praticamente a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Então, tem aqui, ó, que vem ser esse 1? Esse 1 aqui é o valor de x. Que vem ser esse resultado aqui, ó? Esse resultado é o valor de y. É como se eu tivesse uma coordenada, né? Tivesse um ponto, ó. X igual a 1 e y igual a menos 1. Compreendeu a ideia? Mesma coisa aqui, ó. Quem está dentro é o valor de x. Isso aqui é como se fosse o nosso x. E o resultado é o nosso y. Isso aqui é a mesma coisa que a coordenada, ó, x igual a menos 2 e y igual a menos 10. Não vacila, só retira as informações, fica bem mais fácil trabalhar assim. Então, eu vou encontrar aqui essa função. Eu vou trabalhar com pequenos sistemas de equações. Se você tem dificuldade em sistema de equações, eu vou colocar na descrição do vídeo ou lá no grupo um vídeo explicando o sistema de equações pelo método da substituição e pelo método da adição. Aqui no exercício, eu vou só procurar resolver o sistema. A gente vai começar aqui desenrolando esse primeiro ponto. Então, lembra, nós temos a lei de formação, né? Função afim, é ax mais b. E aqui nesse caso, eu não tenho o valor do A. Naquela situação, eu tinha o valor do A, era bem mais fácil resolver somente com um ponto. Agora aqui, quando eu não tenho A e não tenho B, eu vou ter que montar um sistema. Eu vou utilizar esses dois pontos para montar esse sistema. Então, eu vou montar primeiro com esse primeiro ponto aqui. No lugar do x, ó, lembra que o primeiro é x, o segundo é y. No lugar do x eu vou colocar 1, no lugar do y eu vou colocar menos 1. Então, no lugar do y, menos 1. Vezes o x, ó, no lugar do x, vou colocar 1. Melhorando isso aqui, a vezes 1 é a mesma coisa que a. Então, essa aqui é a nossa primeira equação. Lembra, eu vou montar um sistema de equações. Utilizando agora esse outro ponto. Lembra da lei de formação? É ax mais b. E o primeiro valor que aparece é x, o segundo é y. Então, no lugar do y, eu vou colocar menos 10. E no lugar do x, eu vou colocar menos 2. Dando uma melhorada, dando uma arrumada nisso aqui, nós vamos ter menos 10 igual a menos 2a mais b. Então, essa aqui é a minha segunda equação. Agora, eu vou ter que resolver esse sistema de equação. Vou colocar aqui no canto. Então, tem aqui a primeira equação. A mais b igual a menos 1. E tem a segunda equação, ó, menos 2a mais b igual a menos 10. Então, essa aqui é o meu sistema de equação. Eu vou encontrar a solução desse sistema. Ou seja, a minha ideia aqui é encontrar o valor do A e depois o valor do B. Vou utilizar aqui o método da adição. Tem o método da substituição, tem o método da adição. Eu vou deixar um vídeo explicando os dois métodos para vocês. Aqui no vídeo, nesse primeiro momento, eu vou só resolver o sistema de equação. Então, é mais fácil trabalhar pelo método da adição aqui, ó. Vou somar essas duas equações. Só que eu preciso encontrar uma forma de zerar uma das variáveis. Como assim, professor? Por exemplo, se eu for somar aqui o A menos 2A, vai dar menos A.
Agora, se eu for somar aqui, ó, B mais B, vai dar 2B, ou seja, não vai zerar nada. Observa que se esse B fosse negativo, fosse um valor negativo, eu conseguia cancelar com esse de baixo, porque ia dar menos B mais B, ia dar zero. Então, a minha ideia inicial vai ser o quê? Fazer com que esse B ele fique negativo. E como é que vai fazer isso? Muito simples. Basta multiplicar toda essa equação aqui por menos 1. Eu vou gerar uma nova equação. Então, vou trocar o sinal de todos os valores. Quem é positivo vai ficar negativo. Quem é positivo vai ficar negativo. Quem é negativo vai ficar positivo. Vou só repetir a equação aqui de baixo. Agora ficou só o filé, ficou só o Todd, porque eu consigo zerar uma dessas variáveis. Observa bem aqui, ó. Menos A mais menos 2A, isso vai dar menos 3A. Menos B mais B vai dar igual a zero, eu não preciso colocar aqui. 1 menos 10 vai dar igual a menos 9. Isolando o A, nós temos aqui menos 9. O menos 3 está multiplicando, passa dividindo. Ou seja, já encontrei o valor do A. Nosso A vai dar igual, até que dá aí, menos 9 dividido por menos 3. É isso aí. Menos 9 dividido por menos 3. Joguinho de sinal, negativo com negativo positivo. 9 dividido por 3 é igual a 3. Pronto, encontrei o valor do A. Professor, e agora como é que eu faço para encontrar o B? Vai ter que substituir aqui em uma dessas equações. Tu escolhe. Substituir aqui nessa primeira, que ela está bem mais fácil. Então, vou substituir aqui na primeira equação. A mais B igual a menos 1. Nós já encontramos o valor do A. O que equivale a 3. Então, aqui no lugar do A, vou colocar o 3. Com isso, eu consigo encontrar o valor do B. Isolando o B, nós temos 3 está positivo, passa negativo. Então, o B vai dar igual a menos 4. Encontrei o valor do A e o valor do B. Era essa a nossa ideia. Se eu encontrei o valor do A e o valor do B, como vai ficar essa equação da reta? A equação da reta vai ser y igual. Qual é o valor do A? 3. Então, vai ser 3x. Qual é o valor do B? Menos 4. Então, essa aqui é a nossa equação da reta. Show de bola, muito tranquilo. Então, você vai ter que praticar um pouquinho sobre sistemas. Lembre que quando eu te dou o valor do A, um ponto só você consegue encontrar a equação. Agora, quando eu não dou o valor do A e nem o valor do B, você precisa montar o sistema de equações. Então, você vai precisar de, no mínimo, 2 pontos. Tudo bem? Foi nesse caso os 2 pontos que nós utilizamos aqui no início. Lembra que o primeiro valor aqui, ó, quando eu jogo x, eu encontro o y. Então, esse que está aqui dentro vai ser o nosso x. Esse outro nosso y. Assim, nós vamos encontrando os pares ordenados. E esses pares ordenados eu utilizei para montar duas equações. E resolvendo o sistema de equações, encontrei o valor do A e o valor do B. Só substituir. Então, substituir aqui vai substituir o B. E essa aqui é a minha equação da reta. Show de bola? É a mesma coisa para fazer na letra B. Na terceira questão é a mesma ideia. A diferença é que você vai retirar esses pontos diretamente do gráfico. Então, aqui eu tenho um gráfico, eu vou retirar o primeiro ponto, ó, x igual a 1, y é igual a 4. Então, esse é o meu primeiro ponto. O meu segundo ponto, ó, x igual a menos 1 e y igual a menos 2. Assim eu tenho o segundo ponto. Com 2 pontos eu consigo encontrar a equação da reta. Forma algébrica de uma função afim. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai montar duas equações. Primeira equação utilizando um ponto, coordenada, né? E montar uma segunda equação utilizando esse outro ponto. Depois a gente une as duas equações e monta um sistema. E a solução desse sistema vai ser o meu coeficiente angular e o meu coeficiente linear.
Então vamos lá. Eu tenho aqui esse primeiro ponto. Observe que aparece primeiro é x e quem aparece depois é o y. Então, no lugar do y, eu vou colocar o número 4. E no lugar do x, eu vou colocar o número 1. Ó. Então, vai ser 1 vezes o a, vai dar o próprio a. Então, essa aqui é a minha primeira equação. Preciso das duas equações para poder encontrar essa equação da reta. Então, vamos lá para a segunda equação. Aqui na segunda equação, eu vou utilizar esse ponto aqui, ó, x igual a menos 1, y igual a menos 2. Então, no lugar do y, eu vou colocar menos 2. Eu vou ter x vezes o a. Então, é menos 1 vezes o a. Vai dar igual a menos a. Com isso aqui, nós temos as duas equações. Vou resolver essas equações utilizando o método da adição. Então, tem aqui a primeira equação, a mais b igual a 4. E tem a segunda equação, ó, menos a mais b igual a menos 2. Pelo método da adição, observa que eu não preciso multiplicar nada por menos 1, porque se eu somar o a com menos a já vai dar zero aqui. Então está muito boa essa questão. A menos o a vai dar zero, né? São simétricos aqui, ó. A menos a vai dar zero, não preciso colocar o zero. B mais b, 2b. Eu tenho 4 menos 2, vai dar igual a 2. Isolando b, eu tenho 2 dividido por 2, vai dar igual a 1. Boa? O 2 está multiplicando, passa dividindo, eu tenho 2 dividido por 2. O b é igual a 1. Professor, como é que eu faço para encontrar o a? Olha, uma das equações. Escolhe essa de cima aqui. Escolhe uma das equações. Eu vou escolher essa daqui, ó. Tenho a mais b igual a 4. Sei que o b é igual a 1, então vai ser a mais 1 igual a 4. Então vou ter 4 menos 1. O a vai dar igual a 3. Então tem o valor do a, tem o valor do b. Agora é só correr para o abraço, né? Só pegar e substituir. Então a nossa equação da terceira questão. E ó, o y vai dar igual. Qual é o valor do a que nós encontramos? Vai igual a 3. Então simplesmente aqui você coloca 3. 3x. Tá? Lembre que o a sempre aqui está acompanhando o x. E o valor do b que nós encontramos? B igual a 1. Aqui eu vou colocar mais 1, que é a mesma coisa que 1. Então essa é a nossa equação da reta. Na quarta questão, ó, sem construir gráficos, descubra os pontos em que as retas, né, gráficos das funções abaixo, cortam o eixo x e y. O que é que tu precisa lembrar aqui? Quando é que uma reta ela corta o eixo x? Uma reta cortar o eixo x, o y precisa ser igual a zero. Aquele famoso zero da função, né? E quando é que uma reta corta o eixo y? É o oposto. Para cortar o eixo y, o x precisa ser igual a zero. Então, eu tenho aqui essa primeira função. Quando é que essa função ela vai cortar o eixo x? Quando é que ela vai cortar o eixo x? Quando o y for igual a zero. Mas quem é meu y? Lembra que esse f de x é a mesma coisa que o teu y. Então, eu vou ter que fazer o y igual a zero. Então, eu vou ter ó, x mais 5 igual a zero. Tá positivo, passa negativo. Quando é que nessa função a reta vai cortar o eixo x? Quando o y for igual a zero. Então, qual vai ser esse ponto? Vai ser no ponto x igual a menos 5 e y igual a zero. Beleza. É aqui que vai cortar no eixo x. Para saber no eixo y é mais fácil de todos. Por que é mais fácil? Para cortar no eixo y, o x tem que ser zero. Então, aqui no f de x, eu vou colocar zero. Então, no lugar do x, eu coloco zero. Então, observa que nessa situação, vai ser quando o x for igual a zero e o y for igual a 5. Professor, eu preciso fazer cálculo para saber quando vai cortar no eixo y? Não precisa fazer cálculo. Eu fiz por fazer mesmo. Mas basta você observar aqui o coeficiente linear. Né? O 5 significa que vai cortar no eixo y lá no valor igual a 5. De boa? Então, basicamente é isso aqui na quarta questão.
Mesma coisa aqui na letra B. Para encontrar onde é que vai cortar no eixo X, eu faço y igual a zero. Para saber quando é que corta no eixo Y, é só olhar o valor que está aqui, ó. Vai cortar exatamente no eixo Y quando o X for zero e o Y for 3. É assim que você vai fazer a quarta questão. A quinta questão, ó, especifique para cada uma das funções abaixo se é crescente ou decrescente. Então vamos lá. Onde é que uma função é crescente? Vou colocar aqui dois gráficos. Esse primeiro, aqui esse segundo gráfico. Aqui é um exemplo de uma função crescente, um exemplo de uma função decrescente. Esse aqui é um exemplo de função crescente. Então aqui, quando a função é crescente, esse aqui é um exemplo de uma função decrescente. Quando é que uma função vai ser crescente? Quando o coeficiente angular, tá? Aquele valor que está grudadinho lá no x, ele for um valor positivo. Quando é que uma função ela vai ser decrescente? Quando esse a for um valor negativo. Então vamos lá, já expliquei como é que vocês vão encontrar esses valores. Então, observa qual é o valor do a nessa função aqui. É igual a menos 3. Então, observa que o bar ele é menor que zero, né? Ele não pode ser zero, porque senão não vai ser uma função afim. Então aqui, ele é negativo, o valor do a é negativo, significa que essa função será uma função decrescente. Então basta você fazer isso. Observa o a. Quem vai ser o a? Sempre está grudado lá no x. Ó. Nesse caso, não esquece do sinal. O menos 2 aqui é o nosso a. Certo? É um valor negativo. Então essa função aqui é uma função decrescente. Agora, se por acaso a for um valor positivo, aí a função será uma função crescente. Então, basta analisar o coeficiente angular. Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, pode dar um like, compartilha com os amigos. E até a próxima. Falou, fui!